Bom, um tema bastante presente em quem faz estudo do doador vivo é a hipertensão arterial. Nós temos de praxe avaliar a pressão do paciente em todas as vezes que ele comparece ao ambulatório para termos certeza de que ele não é um paciente hipertenso. Pacientes que não têm antecedente de hipertensão, ou seja, se dizem não ser hipertenso, no entanto, quando comparecem ao hospital, apresentam níveis superiores a 140/90, nós solicitamos que ele retorne novamente ao hospital e, se comprovado mais uma vez que os níveis são superiores a isso, nós contraindicamos a doação, uma vez que os riscos desse paciente se tornar um hipertenso mais severo após a nefrectomia aumenta. No entanto, em casos bastante especiais, onde o paciente é diagnosticado como hipertenso, porém a hipertensão é leve e controlada com uma única medicação, sem qualquer lesão de órgão-alvo, nós podemos sim aceitá-lo como um doador. No entanto, necessitamos de seguir esse paciente após a nefrectomia, para que ele não evolua com piora da hipertensão. Aqui eu trouxe o que exatamente o Fórum de Amsterdã diz com relação aos pacientes hipertensos que comparecem para avaliação para doação de rim. Pacientes com níveis pressóricos acima de 140/90 geralmente não são aceitos como doadores. No entanto, pacientes acima de 50 anos, com clearance de creatinina acima de 80, sem proteinúria, podem sim ser aceitos como doadores de rim, desde que, após a nefrectomia, nós façamos o segmento desse doador. Com relação à obesidade, outro fator também frequentemente presente na avaliação do doador de rim. Esse trabalho, publicado no Kidney International em 2000, demonstra que a influência da obesidade nos pacientes que realizaram a nefrectomia. Eles dividem esses pacientes em dois grupos. Pacientes que mantiveram, após a nefrectomia, uma função renal normal, um grupo de 53 pacientes. E um outro grupo, pacientes que realizaram a nefrectomia, que, no entanto, evoluíram com piora da função renal. O que eles conseguiram demonstrar de diferença entre os dois grupos foi apenas o peso e o índice de massa corpórea. Assim, o grupo que tinha um índice de massa corpórea superior evoluiu com piora da função renal, como observado aqui nesse slide, após 25 anos. Enquanto que o grupo que era com índice de massa corpórea mais baixo evoluiu com função renal normal. E o que o Fórum de Amsterdã sugere com relação aos pacientes obesos? Pacientes com índice de massa corpórea acima de 35 devem ser desencorajados a doar, especialmente quando possuem comorbidades associadas. O que nós fazemos é o seguinte: pacientes acima de 35 de índice de massa corpórea é contraindicação absoluta. Entre 30 e 35, nós orientamos o emagrecimento, observamos o paciente até 3 meses, para que ele não tenha engordado após esses 3 meses. Se ele seguir claramente uma dieta e se demonstrar apto a emagrecer, nós prosseguimos no estudo para a doação. Com relação à dislipidemia. Bom, a dislipidemia é bastante prevalente na população geral, não é uma contraindicação absoluta para a nefrectomia. Muito pelo contrário, desde que o paciente possua apenas dislipidemia como fator de risco, ele pode ser utilizado como um doador. E é exatamente o que o Fórum de Amsterdã sugere. A dislipidemia isolada não exclui esse paciente para ser um doador de rim. Cálculo renal é um outro tema que nós devemos chamar a atenção aqui. Desde que nós iniciamos o estudo do doador através da tomografia, ele vem se tornando cada vez mais diagnosticado. Ou seja, nós temos que ter bastante atenção para os doadores com história de cálculo ou com cálculo presente. Pacientes que tenham história de mais de um cálculo renal, nós não aceitamos como doadores de rim. No entanto, pacientes que não têm história de cálculo renal ou possuem apenas um único cálculo de história, nós aceitamos como doadores após um estudo metabólico apropriado. Desde que ele não tenha nenhuma alteração metabólica ou tenha e nós consigamos resolver o problema com uma hipercalcemia sendo resolvida ou uma hipocitratura sendo resolvida, nós podemos aceitar sim esse doador como um possível doador. Um tema agora bastante atual é com relação à gravidez após a doação. Esse grupo de Minnesota, do Dr. Matas,
trouxe recentemente numa publicação do American Journal of Transplantation de 2009, esse trabalho demonstrando que os pacientes que realizam a nefrectomia e depois comparecem grávidas têm um risco maior de um bebê prematuro. Este risco se mostrou presente até o 4º ano após a nefrectomia, ou seja, se o paciente engravida após a doação de rim até 4 anos, existe um risco maior desse bebê se tornar prematuro. No entanto, após 4 anos da doação, esse risco desaparece. É o que nós orientamos aos pacientes ou às pacientes que querem realizar a doação e também querem engravidar. Nós sugerimos que essa gravidez seja após 4 anos da nefrectomia para a doação. Por outro lado, esse grupo de pacientes também possui um risco maior de perda fetal após a nefrectomia. E esse risco não desaparece após os 4 anos. Este trabalho trouxe esses 2 dados bastante importantes que nós devemos oferecer de informação para o paciente que quer realizar a doação de rim. E este último trabalho, também agora do mesmo grupo, Dr. Matas, do Minnesota, publicado no New England este ano, em 2009, trazendo o trabalho com segmento de longo prazo para os doadores de rim. Esse talvez seja o trabalho mais importante na atualidade na avaliação desse grupo de pacientes que comparecem para realizar a doação de rim. Esse trabalho demonstra que claramente que não existe nenhum benefício ou malefício na sobrevida, ou seja, na chance de morrer desses pacientes que realizam a nefrectomia, quando comparado com grupos saudáveis equivalentes. Esse dado aqui é bastante interessante, com um número importante de doadores, foram quase 4.000 doadores acompanhados durante 40 anos, mostrando claramente nesse slide que não existe um maior risco de óbito, nem mesmo melhor sobrevida dos doadores. Diferente daquele trabalho sueco que apresentei anteriormente, mostrando que quem doava sobrevivia mais do que os que não doavam. Esse dado ele também traz na avaliação dele, mostrando que quem doa o rim também não tem mais risco de precisar de um transplante no futuro ou de fazer hemodiálise. É até mesmo inferior quando comparado à população geral dos Estados Unidos. Aqui eles demonstram a evolução da função renal dos doadores após 40 anos de segmento. No primeiro ano eles ficam com clearance próximo de 70 e após 40 anos eles conseguem recuperar parte desse clearance, chegando próximo a 80 ml por minuto. No entanto, o que eles observaram nesse estudo é que esses pacientes evoluem com uma discreta proteinúria durante toda a sua evolução pós a nefrectomia. Mas não se observou qualquer comorbidade associada a essa proteinúria. E ninguém sabe muito bem explicar se essa é uma proteinúria maligna ou não. Terminado aqui uma avaliação completa de como é feito o estudo do doador, eu gostaria de trazer aqui um estudo que nós conseguimos fazer no Hospital das Clínicas, um estudo prospectivo que nós observamos todos os doadores que compareceram lá no ambulatório de transplante com doador vivo. O que chama atenção nesse estudo é o desgaste financeiro e pessoal de um programa com doador vivo, ou seja, a cada X pacientes que comparecem para a realização da nefrectomia, um número muito reduzido consegue realmente efetuar a realização da doação devido à complexidade que se implanta numa avaliação do doador. Este é um estudo prospectivo que foi realizado entre os meses de junho de 2007 até dezembro de 2008, ou seja, foram 1 ano e 6 meses de segmento. Nós conseguimos acompanhar 595 pacientes que compareceram a este ambulatório para a realização da nefrectomia. Eram todos candidatos a doador para um receptor. Eram 386 receptores para 595 doadores, que trouxe um número de 1,54 candidato a doador para cada receptor. A grande maioria dos receptores compareciam com apenas um doador, no entanto, existiam receptores que chegavam a comparecer até com 6 doadores. Os dados demográficos dessa população, de 595,
são uma idade média de 39 anos, o sexo feminino era dominante, e nós temos aqui um número bastante expressivo de doadores não aparentados. Até 26% dos pacientes que compareceram ao ambulatório não possuíam qualquer grau de laço familiar com o seu receptor. O índice de massa corpórea era de 27, 8% dos pacientes já tinham antecedente de hipertensão, 1% de diabetes e 0,3% de neoplasia. Todos esses pacientes foram excluídos já na avaliação da triagem. E antecedente de calculose renal de repetição, 6%, também excluídos na triagem. Então, como evoluiu o fluxo desses pacientes que compareceram ao ambulatório de doação? Dos 595 que compareceram, 10 foram excluídos para a realização da nefrectomia porque os seus receptores não possuíam condições ou critérios para a realização do transplante. E 217 dos doadores já foram também excluídos pelos critérios pessoais, cada um com o seu. Então vamos estudar essas duas populações. Primeiro, os 217 pacientes que foram excluídos na triagem, ou seja, foram considerados não aptos a prosseguir o estudo para a doação. A grande maioria por hipertensão, 41% desses pacientes eram hipertensos ou foi diagnosticado hipertensão no momento da sua avaliação. Existe aqui 17% em que eles eram muito jovens para receptores muito idosos. Isso também, atualmente, nós utilizamos como critério de exclusão. Pacientes idosos com uma sobrevida reduzida, nós não aceitamos doadores jovens. 12% apresentaram prova cruzada positiva, ou seja, não tinham compatibilidade imunológica para a realização do transplante, e 10% deles compareciam sem compatibilidade ABO. 8% deles eram obesos, ou seja, com índice de massa corpórea acima de 35, 6% com antecedente de calculose renal de repetição e desproporção peso, ou seja, doadores muito pequenos para receptores muito grandes, também é um critério nosso de exclusão. Para que possamos observar esse dado, eu separei aqui todos os receptores que compareceram ao ambulatório tinham um peso médio de 65 quilos, enquanto que os doadores 71, ou seja, na maioria das vezes o doador era maior que o receptor. Este subgrupo compareceu com receptores com quase 90 quilos e doadores com 56 quilos. Ou seja, a massa renal oferecida a esses receptores seria muito pequena, oferecendo assim um clearance não adequado após o transplante, sendo critério de exclusão na nossa população. Bom, então nos restaram 368 pacientes a serem seguidos no estudo. Desses 368, apenas 161 foram escolhidos para prosseguir o estudo com o doador. 207 ficaram de stand-by aguardando a avaliação desses 161. Se um desses não fosse candidato, nós poderíamos voltar a esse grupo de 207 e solicitá-los para que comparecessem para a avaliação. Bom, desses 161, vamos observar o que aconteceu com esse grupo. Apenas 27% desse grupo conseguiu efetivamente realizar a nefrectomia para doação. Já foram recusados 42% dessa população e 30% ainda se encontram em estudo. Dos 595 rins que nós iniciamos o estudo, nós conseguimos realizar apenas 44 nefrectomias, mostrando assim o desgaste físico, psicológico e financeiro da instituição. Dos pacientes que foram recusados, vamos observar a causa que efetuou a não realização da nefrectomia. A principal causa de exclusão dos doadores, a partir do momento que ele se iniciou o estudo mais aprofundado, foi alteração renal. Alteração renal, eu vou citar no próximo slide os motivos de cada tipo de alteração renal. A segunda causa foi o diabetes. 22% desses pacientes que foram excluídos eram diabéticos. Depois, desistência. Esse é um dado muito importante. 21% dos pacientes que iniciam o estudo propriamente dito desistem da doação. Calculose
após o estudo, ou seja, pacientes que diziam não ter cálculo, iam para o estudo, faziam exames de imagem e apresentavam cálculo. 13% desses pacientes foram excluídos por calculose diagnosticada durante o estudo. 10% dos pacientes por quadro infeccioso, que eu vou citar cada quadro no próximo slide, e diagnosticado hepatopatia, 4%. Ou seja, a principal causa de hepatopatia foi a esteatose. Depois, um paciente observamos neoplasia e um paciente ficou grávida durante o estudo, sendo também os dois excluídos. Bom, de alterações renais, o mais frequente foi uma função renal abaixo de 80 ml por minuto. Principalmente em mulheres, isso é mais frequente. Mulheres acima de 55 anos de idade, temos que ter atenção que uma parte delas terá um clearance abaixo de 80, sendo o critério de exclusão para a doação. Depois conseguimos observar pacientes com hematúria, alteração anatômica do rim ferradura seria uma delas como contraindicação, e a presença de proteinúria, que também contraindicou a doação. Dos pacientes, de 21% dos pacientes que desistiram da doação, eu consegui observar que nesse grupo de pacientes que desistiram, ou seja, 42% deles eram doadores não aparentados. Ou seja, essa população de não aparentados tende a desistir mais do que quando é aparentado. Nós conseguimos identificar ainda, durante o estudo, pacientes com vírus da hepatite C, vírus da hepatite B, HIV e Chagas, que também contraindicaram a doação. Dos 595 pacientes que compareceram para a doação, apenas 44 pacientes conseguiram efetivamente efetuar a nefrectomia para doação, ou seja, um sucesso inferior a 10%. Ou seja, de cada 100 pacientes que comparecem ao ambulatório, apenas 10 efetivamente serão doadores. Esta aqui é a população que conseguiu chegar ao fim do estudo e realizar a nefrectomia. O número do sexo feminino cresceu, ou seja, 59% foi o número de pacientes do sexo feminino que realizaram a doação. A idade média caiu para 35 anos. O número de pacientes não relacionados se manteve próximo de 25%. O tempo médio de estudo nosso é ainda bastante prolongado. Nós estudamos, em média, um paciente por volta de 8 meses para a realização de todos os exames. Uma pressão arterial sistólica de 124, diastólica de 77, em pacientes magros, índice de massa corpórea de 26. Aqui nós realizamos o clearance de creatinina desses pacientes com uma média de 134 e agora nós atualmente também utilizamos o clearance por EDTA, uma média de 104. A glicemia de jejum normal e colesterol também normal. Bom, essa é a população que conseguiu efetivamente terminar o estudo e realizar a nefrectomia. Isto chama a atenção que o estudo do doador deve ser bastante minucioso para que não tenhamos no futuro surpresas desagradáveis com relação ao doador. Muito obrigado.